Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a geometria molecular. Este aqui é o nosso grupo, estudamos no IFBA, Campos Ilhéus. Meu nome é Ana Kaila. Meu nome é Maria Madalena. Eu sou Evelyn. Eu sou a Carolina. Eu sou Rayane. Eu sou Ariel. E somos da ITI. Olá pessoal, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é a geometria molecular, mas assim eu resumo de um todo, tá? Geometria molecular é o estudo com os átomos. A forma que os átomos estão distribuídos especialmente dentro de uma molécula. Uma pode assumir várias e várias formas geométricas, dependendo dos átomos. As que compõem as principais classificações são alinear, angular, trigonal, plana, piramidal e tetraédrica. Agora que eu acabei de falar algumas classificações da geometria molecular, vamos entender um pouco mais o que é em si a geometria molecular. A figura geométrica, que demonstra como a molécula está disposta no espaço pela posição dos núcleos dos átomos em relação uns aos outros. Mas de que forma? As moléculas, elas em si são unidas por ligações covalentes e os principais tipos de geometria são aqueles que a gente acabou de citar. Mas eu vou citar novamente. Geometria linear, angular, trigonal, piramidal e tetraédrica. O estudo da posição parcial dos compostos começou a ser explorado na década de 50. Isso aconteceu quando o químico inglês Ronald James Dirichlet e o químico australiano Ronald Sidney Nylon descreveram o arranjo parcial dos átomos. Mas o que foi esse arranjo? Foi especialmente desenhos e pesquisas de como era um átomo, tipo as classificações que acabamos de falar nas partes anteriores. Tá, agora dentro desse resumo de todo do assunto do que é a geometria molecular, agora vamos ouvir falar um pouco sobre a geometria linear. Eu vou falar sobre a geometria molecular angular. A geometria molecular angular é uma forma de organização dos átomos de moléculas triatômicas que contém elétrons não ligantes no átomo central. A geometria angular é um dos vários tipos de geometria molecular, que é a forma como os átomos de uma molécula estão organizados no espaço. Ela apresenta como principal prioridade o fato de o átomo central orientar a forma como os outros átomos da molécula estarão organizados no espaço. Trata-se de um tipo de geometria que apresenta características bem particulares. Sabe-se que a primeira ocorre apenas em moléculas triatômicas, ou seja, aquelas que apresentam apenas 3 átomos iguais ou diferentes em sua composição. Segunda, o átomo da molécula deve apresentar 6 elétrons de valência. E no átomo central deve existir pelo menos um par de elétrons que não participam de ligações químicas. Agora eu vou falar da geometria molecular linear. A geometria molecular linear ocorre em moléculas diatômicas ou triatômicas que não apresentam nuvens não ligantes. Moléculas organizadas segundo a geometria molecular linear. O ângulo que se forma entre os átomos envolvidos é sempre de 80 graus, como podemos observar na imagem a seguir. 180 graus, perdão. E agora eu vou falar dos princípios da geometria molecular linear. Para uma molécula apresentar geometria linear, ela deve ter uma das seguintes características. A molécula diatômica apresenta 2 átomos iguais e apresenta 2 tipos diferentes. E agora eu vou falar da outra, que é a molécula triatômica. Ela apresenta 3 átomos e não possui elétrons não ligantes nos átomos centrais. Anteriormente, nossa colega Madalena citou 3 geometrias, que foi a molecular, linear e angular. Agora eu vou citar sobre mais 2, que é a piramidal e a trigonal planar.
Então, a geometria trigonal planar é um modelo de geometria molecular com um átomo no centro e 3 átomos nos cantos de um triângulo equilátero chamados de átomos periféricos. E isso em todos eles todos em um plano. Em uma espécie trigonal planar, todos os 3 ligantes são idênticos e todos os ângulos de ligação são de 120 graus. Em uma espécie planar trigonal, todos os 3 ligantes são idênticos e todos os ângulos de ligações são de 120 graus. Então, essa geometria molecular ocorre quando se tem uma molécula tetratômica, que contém 4 átomos, na qual o átomo central se liga diretamente a 3 outros átomos. E nessa estrutura não há nuvem eletrônica não ligante. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a geometria piramidal. Bom, a geometria piramidal é um tipo de organização molecular que ocorre em moléculas tetratômicas, cujo o átomo central apresenta 4 nuvens eletrônicas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as 2 geometrias que eu estou citando. A geometria piramidal trigonal é formada quando o átomo central apresenta um par de elétrons emparelhados disponíveis e está unido a 3 átomos ligantes. Os ângulos da molécula são menores que 109 graus. Bom, agora eu vou citar exemplos de geometria piramidal. O NH3 é um exemplo, o H3O é um exemplo e o PCl3 também é um exemplo. Agora fiquem com uma mini aula do integrante do nosso grupo, Ariel. Tchau! Geometria tetraédrica é uma das formas de geometria molecular, caracterizada por moléculas que possuem 4 átomos ligantes em torno de um átomo central, tetraedro regular, no qual os átomos se distribuem de forma equidistante ao redor do átomo central. Na geometria tetraédrica, existe um ângulo de ligação de aproximadamente 109 graus entre cada par de átomos ligantes. Exemplos de moléculas com geometria tetraédrica incluem o metano, o gás carbono e o amônio. Já a geometria bipiramidal ocorre em moléculas que possuem 5 átomos ligantes ao redor de um átomo central. Essa geometria é representada por 2 pirâmides regulares que compartilham uma base comum. As ligações entre os átomos são dispostas de forma a maximizar a distância entre elas. Na geometria bipiramidal, 2 ligações estão situadas no plano equatorial e 3 ligações estão acima e abaixo desse plano, formando o eixo axial da molécula. Em resumo, a geometria tetraédrica é caracterizada por 4 átomos ligantes dispostos ao redor de um átomo central em tetraedro regular, enquanto a geometria bipiramidal ocorre quando existem 5 átomos ligantes, formando 2 pirâmides regulares que compartilham uma base comum. Oi pessoal, como eu falei no início do vídeo, meu nome é Ellen e hoje eu vou explicar para vocês tudo relacionado à geometria octaédrica. A geometria octaédrica é formada quando uma molécula tem 7 átomos, já que o átomo central está ligado a outros 6 átomos e não existem pares de elétrons emparelhados disponíveis. É importante lembrar que o ângulo da estrutura octaédrica são de 90 graus Celsius. Um perfeito exemplo de molécula que faz parte dessa geometria é o SF6. Além das características mencionadas, existem outros tipos de geometria octaédrica. Conhecidos até o momento, temos a forma de T, a gangorra ou tetraédrica distorcida, o quadrado planar e a pirâmide de base quadrântica. Então, pessoal, essas são as geometrias moleculares. Só para relembrar, temos a geometria linear, a geometria angular, geometria trigonal plana, geometria piramidal, geometria tetraédrica, geometria bipiramidal e, por fim, a geometria octaédrica. Está bem fresquinha na memória de vocês. Agora vamos entrar em um tema que também é muito importante e está ligado com os temas que estamos discutindo. A teoria da repulsão dos pares eletrônicos de valência,
também conhecida pela sigla TRB. Bom, sabemos que quanto mais átomos existirem em uma molécula, maior o número de geometrias possíveis. E, bom, sabemos que quanto mais átomos existirem em uma molécula, maior será o número de geometrias possíveis. É nesse ponto que entra a teoria de repulsão dos pares de elétrons no nível de valência, para facilitar a nossa vida, já que ela consegue prever as geometrias que serão formadas. Mas vamos começar do início. Os pares eletrônicos correspondem aos pares de elétrons disponíveis dentro do átomo que podem ou não participar de ligações químicas. Isso porque os pares eletrônicos da camada de valência, que no caso é a última camada eletrônica do átomo central, formam as chamadas nuvens eletrônicas, as quais possuem a propriedade de se repelirem para que haja maior distância entre os átomos possíveis. No entanto, a força de repulsão existente dos átomos é pequena e, por isso, incapazes de fazerem ligações químicas das moléculas. Assim, tendo em mente que os ângulos formados pela repulsão das camadas eletrônicas conferem um tipo de geometria da molécula. É isso, galera. Obrigada por assistirem até aqui. Agora o que nos resta é a conclusão do conteúdo. Prestem atenção e fiquem ligados até o final do vídeo. Então, gente, como vimos, a geometria molecular é formato adotado por uma molécula constituída por uma ligação covalente no plano espacial. Essa forma baseia-se na maneira como os átomos que compõem a molécula, que deve apresentar mais de 2 átomos, então disposto em torno do átomo central. Vamos ver agora alguns exercícios para fixar na memória o conteúdo anterior. Eu tirei essas questões no site Toda a Matéria. Quem quiser pode dar uma passadinha lá. Questão 1. Segundo a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Alternativa A. Apenas pares eletrônicos ligantes são capazes de determinar a geometria de uma molécula. Alternativa B. Os pares de elétrons ao redor de um átomo central de uma molécula comportam-se como nuvens eletrônicas e se repelem entre si. Alternativa C. A geometria molecular é resultado da atração do átomo central de uma molécula pelos elétrons não ligantes. Alternativa D. Quanto maior o número de átomos centrais em uma molécula, a estrutura pode assumir diferentes geometrias. Segunda questão. O oxigênio é um elemento mais abundante no planeta Terra. Ele está na composição de 2 moléculas indispensáveis para a sobrevivência dos seres humanos: o gás oxigênio, O2, e a água, H2O. Sobre a geometria das moléculas citadas anteriormente, é correto afirmar que, alternativa A, o oxigênio é uma molécula monoatômica e a água é uma molécula ditômica. Alternativa B. As 2 moléculas apresentaram a mesma geometria que é ângulo. Alternativa C. A molécula da água é diferente da molécula de oxigênio por apresentar um átomo central. Alternativa D. O ângulo de ligação das moléculas é de 180 graus. Questão 3. O gás metano CH4 é um dos gases que contribui para o aquecimento global. Trata-se do mais simples hidrocarbono
sendo produzidos, por exemplo, na decomposição de materiais orgânicos e no procedimento de gestação de alguns herbívoros. Considerado a estrutura da molécula, é incorreto afirmar que a alternativa A possui geometria do tipo piramidal. Questão B. As ligações entre átomos são do tipo covalente. Questão C. A molécula é formada por 5 átomos e o carbono é o átomo central. Questão D. A geometria apresentada pela molécula de CH4 é a mesma da molécula de CCl4. Questão 4. A alotropia é a capacidade que um elemento químico tem de fornecer diferentes substâncias simples. O oxigênio, por exemplo, apresenta 2 alótropos. O gás oxigênio, O2, indispensável para os seres aeróbios. E o ozônio, O3, que protege o planeta contra os raios ultravioleta provenientes do Sol. Sobre a geometria molecular dos compostos, é correto afirmar que a alternativa A, O2 e O3, apresentam-se geometria linear. Alternativa B, O2 e O3 apresentam geometria angular. Alternativa C, O2 apresenta geometria linear. E a alternativa D, O3 apresenta geometria linear.